Bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que nos acompanham no canal do YouTube da Faculdade Inspirar. Estamos hoje aqui com o Dr. Marlos Arnes de Oliveira. Dr. Marlos, que é candidato pela chapa OAB Democrática à presidência da OAB Paraná no próximo triênio. Dr. Marlos, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Uma alegria imensa, professor Calil, estarmos aqui nesse nosso podcast, ocupando esse espaço e trazendo as novidades da OAB Democrática 22. Muito obrigado. Marlos, vou começar aqui sendo bastante direto. Gostaria que você se apresentasse. Eu poderia aqui fazer uma introdução sua, mas prefiro que seja vindo de você mesmo, seu histórico na advocacia, seu histórico nas instituições que ocupou, que ocupa. Gostaria que se apresentasse para os nossos ouvintes. Muito bem. Eu sou Marlos Arnes de Oliveira, fiz a minha faculdade na PUC, Paraná, entrei em 1987, portanto, antes da Constituição, saí em 1991, abri o meu escritório em seguida e fiz pós-graduação em didática do ensino superior, pós-graduação em processo penal, mestrado, doutorado em direito. E acho que é importante, nesse momento de eleições da OAB, trazer a experiência de ter sido presidente da OAB Curitiba. O Paraná, à época, tinha uma OAB que entendia importante que existisse uma subseção na capital. A capital até hoje congrega 50% dos advogados do estado do Paraná. Se nós considerarmos as subseções da OAB da região metropolitana, hoje beira os 60% dos advogados do estado. E na época existia, de 2004 a 2006, existia a OAB Curitiba. Na verdade, existia já um período antes. Eu fui presidente de 2004 a 2006. Foi uma experiência muito bacana, muito positiva. Nós fizemos uma gestão muito voltada ao advogado. Era uma advocacia diferente, era uma advocacia que você ainda tinha xerox, então nós tínhamos o xerox nas salas do fórum, as guias tinham que ser pagas no banco do fórum. Era um momento em que a advocacia civil, criminal, se encontrava nos fóruns, muito diferente do que é hoje. E foi uma experiência positiva para entender como que funciona a OAB. Então, eu me sinto, 20 anos depois, como me sentia já naquela época, preparado para representar com muita seriedade, com muita dedicação a presidência da Ordem. E nós tivemos ali o início desse movimento de oposição, porque em 2006, de uma forma completamente arbitrária, a OAB Paraná extinguiu a subseção de Curitiba. E ali surge um movimento de oposição. Nós tínhamos 4 eleições sem bate-chapa e passamos naquele momento a ter uma eleição porque o grupo da subseção de Curitiba se sentiu ultrajado e vários presidentes de subseções do interior ficaram preocupados com extinções. Falava-se na época de uma departamentalização das subseções. Enfim, criou-se um movimento que levou a obtermos na eleição 42% dos votos. Depois, em 2018, uma parte desse grupo, com outras pessoas, lançou o movimento Algo Novo. O movimento Algo Novo lançou chapa em 2018, lançou chapa em 2021, e esse movimento em 2024, muito oxigenado, com muitas pessoas novas, com 50% de mulheres, 30% de negros e negras, montamos o movimento Algo Novo, uma chapa de oposição. É a primeira vez na história da OAB que uma oposição organizada se apresenta pela 3ª vez consecutiva, e a chapa do Algo Novo esse ano se chama OAB Democrática, até como uma homenagem à OAB Democrática de 2006, que fez história e que, por certo, faremos história nesse ano de 24 também, pois nessa reta final da campanha estamos nos aproximando já do dia 22 de novembro e temos aí uma convicção muito grande de vitória. Então acabei me alongando na minha apresentação, mas já apresentei o movimento também de oposição. Ótimo, ótimo, Marlos, até porque era a continuidade do que eu ia te perguntar e continuo agora
de fato, para apresentar um pouquinho da tua chapa, pelo menos da diretoria, as pessoas que vão contigo, porque a gente sabe que essas eleições, inclusive, aumentou um pouco o número de integrantes da chapa, passa um pouquinho de 160 componentes. Então, se quiser, se puder apresentar um pouco para nós também, diretoria, principais é uma palavra difícil, mas alguns nomes-chave de Conselho Federal, Caixa de Assistência, fica à vontade. Lógico, uma alegria. A Luara Scalassara é a nossa vice-presidente, é uma advogada trabalhista, jovem, muito atuante, aguerrida, com um escritório muito tradicional em Londrina. Inclusive, nós temos uma chapa em Londrina, a OAB Democrática. O Roger Trigueiro é o nosso candidato a presidente. Lá em Londrina também, o bate-chapa está entre 3 chapas. Nós prestigiamos a subseção de Maringá, onde temos chapa também. Também o Osório é o nosso candidato a presidente lá em Maringá. E a Luciana Fante, uma advogada, professora de Maringá, é a nossa secretária-geral. O Tiago Agostinho, advogado aqui de Curitiba, jovem advogado, brilhante, é o nosso secretário-geral adjunto. E o Antônio Leandro, advogado da Lapa e também aqui de Curitiba, uma grande representação do movimento negro, que está conosco desde 2018, liderando essa bancada, é o nosso tesoureiro. Essa é uma característica importante da nossa chapa, que não só coloca a paridade de gênero e as cotas raciais, mas dá a estas pessoas, as mulheres e aos negros e as negras, uma condição de destaque dentro da chapa, ocupando cargos de importância tão relevantes quanto os homens brancos. Nós, em 2018, não tínhamos a lei que obrigava a paridade de gênero, mas já tínhamos uma chapa paritária entre homens e mulheres, porque consideramos como movimento isso fundamental. E também já tínhamos a inclusão dos negros na chapa. Temos um grupo bem forte de mulheres e de negros. E na Caixa de Assistência, nós temos na presidência o Vitor Hugo, que atualmente é o presidente da subseção de Foz do Iguaçu. O Vitor Hugo é procurador do município em Foz do Iguaçu. Nós vencemos a eleição enquanto Movimento Algo Novo em 2021 em Foz do Iguaçu, vencemos por 1 voto. E o Vitor, nesses 3 anos, se manteve leal aos advogados e advogadas de Foz do Iguaçu e se manteve leal ao movimento Algo Novo. Então, essa foi uma dificuldade que eu enfrentei em 2006, porque nós vencemos em pelo menos uma subseção à época também, mas o pessoal não conseguiu se manter dentro do movimento, porque acaba que o assédio ali foi muito grande. E o Vitor manteve uma excelente relação com a OAB, mas continuou fazendo parte do movimento, então ele vem para a presidência da Caixa de Assistência. Caixa de Assistência que depois a gente vai falar, mas ela precisa de uma reformulação grande, aí, de uma ampliação dos benefícios, dos valores e etc. Então eu fiz esse convite ao Vitor para estar conosco. No Conselho Federal, a professora Dora Bertulho, que é uma referência nacional do movimento negro, respeitadíssima na Procuradoria Federal, que ela é procuradora federal e dentro do movimento negro. O Marcelo Trindade, que é um advogado experiente, preparado e que foi o candidato a presidente em 2021, e o Nasser Alain, advogado trabalhista, sócio do Declatra, escritório de advocacia, e que é também o nosso coordenador de campanha. Nós temos ainda no Conselho Federal, e é uma figura exponencial do direito, a professora Márcia Carla, que foi Procuradora-Geral do Estado, professora Márcia Carla, que ocupou também uma Secretaria de Estado. E está conosco, está visitando os escritórios, como todos os membros da chapa, está muito dedicada à campanha. E o Conselho Seccional, que é composto por advogados ilustres, batalhadores, lideranças na sua área,
como o Gustavo Alberini ou Edson Facchi, que estão conosco aqui no estúdio e que serve como uma referência da advocacia criminal militante, cotidiana, diária, aguerrida, valente, e que estão nos acompanhando aqui no estúdio e que representam cada um dos cento e tantos conselheiros que estão conosco, cada um na sua área, como uma referência. Nós fizemos questão, e isso ficou muito claro na campanha, pela acolhida que tivemos no escritório, de montar um conselho de referência para a advocacia e especialmente um conselho que tenha condições, a diretoria e conselho, de gerir a OAB. Nós, pela primeira vez na história da oposição, tivemos mais nomes do que vagas, porque na oposição é sempre um ato de coragem lançar chapa, mas também é um ato de coragem aceitar estar na oposição. E esse ano tivemos mais nomes, mais pessoas querendo estar na chapa do que vagas, e pudemos agregar todos, mas colocar na chapa as referências da sua região. Temos, lógico, advogados do estado todo na chapa, representando todas as regiões, representando todas as categorias dentro da OAB. Advogados seletistas, advogados donos de escritório, advogados públicos, é a única chapa que tem procuradores federais na chapa, procuradores do estado, enfim, advogados de todas as categorias que compõem a chapa. Então, é uma chapa preparada, pronta para gerir a OAB. Eu estou muito feliz com isso, acho que esse é o grande resultado dessa eleição, porque nós vamos vencer, mudar com uma excelente gestão, como foi a gestão em Foz do Iguaçu de 2021 a 2024, que é reconhecida como uma gestão excelente de transparência e que nós vencemos lá em Foz do Iguaçu. Maravilha, Marcos. Muito obrigado. Marlos, já vou pegar então o gancho do que você começou a falar sobre estrutura ali da chapa. Você mencionou da caixa de assistência. Vou começar por ali. Ok. Qual que é a proposta, ou quais são as principais propostas, os principais nortes ali para a caixa de assistência da advocacia? A Caixa de Assistência é um órgão muito importante dentro da OAB. Mas nós temos alguns problemas muito sérios e eu me deparei com esses problemas na pandemia, porque fui chamado por um grupo de advogados, 2 ou 3, me contando que nós tínhamos colegas que estavam sem condições de comprar comida para a sua casa, para a sua família. Eu fiquei muito assustado com aquilo, porque conheço a realidade da advocacia, percorri o estado em 2006, acompanho de perto e desconhecia essa realidade. E fui averiguar. E nós tínhamos ali identificados pelo menos 7 advogados sem nenhuma condição de se autossustentar. Tivemos, inclusive, um advogado que faleceu de Covid e que não tinha condição, a família não tinha condição de sepultar. E eu fiquei muito preocupado porque a Caixa de Assistência tem os benefícios para auxiliar os advogados nessa condição. E aí descobri que a Caixa de Assistência ela só concede o benefício se a pessoa estiver em dia com a anuidade. Então, esse é o primeiro paradoxo da Caixa de Assistência, porque nós temos hoje, segundo o site da OAB, informação oficial, 41% de advogados inadimplentes. Significa dizer o seguinte, dos 90 mil advogados ativos, quase metade está inadimplente. A nossa anuidade, para quem está nos ouvindo, é R$ 1.050, R$ 1.054 a nossa anuidade, e 41% dos advogados não têm condição. Então, esses 41% de advogados não têm acesso aos benefícios da Caixa. Entre eles, eu mencionei a questão funerária, por exemplo, ou uma isenção em caso de doença grave, enfim, tem lá uma série de licença maternidade, uma série de benefícios. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é verificar a condição
desses 41% que estão em atraso com a anuidade, fazer um refinanciamento, possibilitando que as pessoas coloquem em dia. Uma parte disso, por certo, não paga por desinteresse com a OAB não oferece nada, a pessoa não paga, mas uma boa parte disso não tem para pagar. E aí nós temos que achar uma condição que essa pessoa possa pagar ou até estudar uma análise de anistiar a pessoa que comprove que está há 5 anos devendo, não consegue pagar, comprova que não tem como pagar e faz, sei lá, uma anistia para que a pessoa possa receber os benefícios da Caixa. Então, esse é o primeiro ponto que eu considero importante. O segundo ponto da Caixa é que nós temos que ampliar os convênios e os benefícios. E então, existem inúmeros convênios, existem inúmeros benefícios. Para pegar o exemplo de a licença maternidade é paga uma parcela de R$1.000. Agora, no período eleitoral, aumentaram essa parcela para R$1.500. Tiveram 47 anos, que é importante lembrar, né, Calil? A 11 de agosto está no poder na OAB desde 1977. Então, tiveram aí 47 anos para aumentar o benefício e aumentaram no período eleitoral para 1.500. Uma parcela de 1.500. Mais um kit que vem lá, uma fralda, uma pomada e tal. Então, nós vamos aumentar esse benefício, não só no valor, como 4 parcelas, que é o que a lei prevê da licença maternidade. Então, fazer esses ajustes na Caixa de Assistência será fundamental. As pessoas dizem, Marlos, mas vocês estão prometendo muito e a verba é a mesma. E aí é bem interessante entrar no portal da transparência da OAB. É um portal de transparência difícil de ser manuseado, ele existe. A apresentação é de balanços, então os advogados que não estejam acostumados a ler balanços não vão conseguir entender o que está lá, mas no balanço da Caixa, você tem uma proporção de benefício para custo da Caixa de 1:3. Você concede, por exemplo, 1 milhão em benefícios e você gasta com a estrutura da Caixa 3 milhões. Tem que ser o inverso. Quer dizer, você tem que gastar, na minha opinião, 3 e na estrutura da Caixa 1. Evidentemente, nós precisamos vencer a eleição, assumir a OAB e termos uma exata noção do que está lá na Caixa. Nós temos aí da mensalidade 20% que vai para a Caixa de Assistência. Então, numa arrecadação que a OAB tem aproximada de 70 milhões, a Caixa de Assistência recebe 14 milhões. E me parece que ela fez uma opção, ao menos na última gestão, eu tenho dito, para escolher o tijolo ao invés de serviço, porque construiu um prédio sem consultar ninguém, um prédio enorme na frente da sede da OAB, ali na Brasilino Moura, e os benefícios não aumentaram. Então, as propostas da Caixa de Assistência estão todas no nosso site, a OAB Democrática PR, numeradas. Eu tenho aqui, são mais de 12 propostas para a Caixa de Assistência, mas vejo que o norte é esse, nós darmos prioridade ao advogado e à advogada. Perfeito, Marlos. Dando seguimento aqui, alguns professores, algumas professoras do nosso corpo docente sugeriram alguns temas para a gente conversar, e eu vou iniciar a partir das comissões, né? Como que a proposta, qual que é a proposta da OAB Democrática para a organização, a gestão das comissões, tanto organização interna quanto inscrição, participação da advocacia dentro das comissões? A atual gestão da OAB adotou uma proposta que foi nossa na eleição passada, que era uma democratização das comissões. As comissões eram escolhidas lá pela diretoria e ninguém sabia qual era o critério. Na minha opinião, nem existia um critério, salvo ser amigo da corte. Muito bem, nós fizemos a proposta de abrir as comissões, e isso foi feito. As comissões foram abertas, todas as pessoas que quiseram se inscrever, se inscreveram.
salvo engano, um limite aí de 250 pessoas por comissão. Salvo engano também, a OAB nomeou o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, e aí colocou as pessoas dentro da comissão. Eu participei e participo ainda da Comissão da Advocacia Criminal, participei da Comissão de Direitos Humanos, que não participo mais, e participo da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB. Uma delas não funcionou, não teve nenhuma reunião. As outras duas contam com membros relatores, essa a nomenclatura, e membros, e também membros consultores. Então, os membros relatores recebem processos para relatar e os outros membros participam. Não funcionou, na minha opinião. Ficou muito grande e acabou que nós criamos duas categorias de membros de comissão. Os membros verdadeiros, que são os relatores, e outros que são os que simplesmente participam. Então, nós precisamos achar um formato democrático em que as pessoas possam se inscrever e que possam participar efetivamente das comissões. Acho que isso passa por parte da diretoria, passa por duas coisas. Primeiro, uma escolha dos presidentes de comissão que sejam pessoas da confiança da diretoria, que falem em nome da diretoria e que tenham autonomia para gerir a comissão. Autonomia, inclusive, financeira para fazer um congresso, para fazer um curso, e isso é uma situação que eu quero modificar em todos os setores da OAB. Dar autonomia para as subseções, tanto financeira quanto administrativa, dar autonomia para os presidentes de comissão conduzirem e realizarem isso pelas comissões. Como exemplo, enquanto fui presidente da OAB Curitiba, a Comissão da Advocacia Pública foi a primeira comissão da advocacia pública que foi criada. Ela teve autonomia administrativa e financeira, a comissão, para fazer uma cartilha da advocacia pública. Essa cartilha é referência até hoje entre os procuradores do município e entre os advogados públicos. Desculpa, Marcos. E foi um trabalho absolutamente descentralizado, um trabalho feito pela própria comissão. Então, eu acho que é isso, é manter a ideia originária das pessoas poderem se inscrever nas comissões, mas dar autonomia para as comissões para que elas possam funcionar. Quero tirar um pouco o poder presidencial da ordem, deixar que os advogados possam representar a OAB e atuar verdadeiramente cada um na sua área. Maravilha, Marlos. Desculpa, eu acabei... Garganta. Fique tranquilo. Me desculpe. Maravilha, muito obrigado, Marlos. Na sequência aqui... Até antes de você fazer a próxima pergunta, eu lembrei aqui que é importante estar nas nossas propostas que as comissões também tenham paridade. As presidências, 50% de homens, 50% de mulheres, respeitar essa paridade da cota racial também, trabalhar isso dentro de toda a estrutura da OAB e não só no conselho seccional e nas diretorias. Interessante, muito bacana, Marcos. Você mencionou ali a advocacia pública. Então, uma professora nossa sugeriu a pergunta de qual é a perspectiva, qual que é a ideia, a proposta da chapa para aproximação e capacitação de servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo, não apenas os procuradores do município, não apenas os assessores, mas os servidores, enfim, do Executivo e Legislativo municipal e estadual, numa capacitação, num aprimoramento tanto do serviço legislativo, tanto da execução por parte dos municípios, que a gente percebe que às vezes falta um pouco de técnica judiciária, técnica jurídica numa atuação. Escola Superior de Advocacia pode atuar nesse sentido? Enfim, tem alguma proposta da chapa nessa perspectiva? A proposta são dois pilares aqui nessa tua provocação, Calil. O primeiro deles é o seguinte: a OAB tem sido omissa
na fiscalização do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A gente acaba não dando opinião sobre questões sociais fundamentais. Ainda ontem fui entrevistado pela RPC sobre a campanha e todas as perguntas que a RPC fez eram sobre isso. Qual que é a tua posição sobre... E aí pega um assunto espinhoso lá do Judiciário, outro do Legislativo, outro do Executivo. O fato é que a OAB, que foi protagonista das diretas já, foi protagonista do impeachment do Collor, ela acaba que deixou de ser protagonista da sociedade atualmente. Acho que isso é relevante, a gente precisa assumir uma posição combativa perante os demais órgãos e poderes do Estado. A uma, porque somos indispensáveis à administração da justiça, como diz a Constituição, a duas, porque nós somos guardiões do Estado Democrático de Direito da Constituição. E isso vale aqui para o Estado também. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e a gente discutiu, você mencionou a advocacia pública, e de novo a gente discutiu isso com a advocacia pública, tem que aproximar as escolas. Quer dizer, a AGU tem uma escola, a OAB tem outra escola, elas não conversam entre si. O Executivo aqui no Paraná tem uma escola, o Legislativo tem uma escola, o Judiciário tem uma escola. Todos os três têm uma escola. E não há uma comunicação entre a ESA e essas escolas. E não acho que isso seja uma falha da ESA ou uma falha da OAB, mas não há esse diálogo institucional entre esses poderes. Por que eu enxergo isso? E essa foi a minha experiência na OAB Curitiba, porque a OAB é burocrata. A OAB, ela burocratizou. Quanto mais o tempo passa, mais burocrática ela fica. E isso acontece porque é um modelo de gestão esgotado. Por mais que a atual gestão, que vem há 47 anos, tenha feito coisas boas nesses anos todos, e precisava fazer, e inclusive vai... E que bom que é assim, colhendo propostas da oposição, o fato é que o modelo esgotou. Tanto esgotou que não conseguiram montar uma única chapa e tem duas chapas disputando a eleição, duas chapas que são iguais. Uma é a situação verdadeira e a outra é a dissidência da situação. Mas se você olhar, eles são iguais, brigam até pelo nome. Tem batalha judicial aí para ver quem que tem o domínio do nome. E nisso tudo o que acontece? A OAB ela fica meio paralisada na burocracia e não conversa. Basta um diálogo, né? Quer dizer, você liga para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, troca lá um telefonema entre os diretores de escola, promove cursos, capacita tanto os servidores do Legislativo, Executivo e Judiciário, quanto os advogados. Porque, no fim das contas, quem vai ajudar o Legislativo a redigir a lei e quem vai dar o parecer para o Executivo sancionar ou não a lei somos nós, os advogados. Precisamos ser capacitados também. Então, esse diálogo é fundamental que ele aconteça e nós teremos esse diálogo na gestão. Maravilha, Marlos. Na sequência, vamos falar um pouco de aproximação, já focando aqui em faculdade que estamos, né? Como que os professores, os acadêmicos de direito, os estagiários vão ser contemplados numa futura gestão OAB democrática? Eu acho que aqui a gente tem que dar uma questão ampla. A chapa, e todos nós, acho que não há divergência quanto a isso, nós somos frontalmente contrários à criação de novos cursos de direito. Isso é uma questão fundamental. Isso é uma atuação do Conselho Federal, não é uma atuação do Conselho Seccional. Mas os nossos conselheiros federais podem pressionar o Conselho Federal nesse sentido. Há necessidade da fiscalização desses cursos de direito. Faz-se aí uma boa peneira nos exames de ordem, mas tem que haver uma fiscalização desses cursos. E me preocupa muito que avança a passos firmes a possibilidade de uma aprovação de cursos de direito em EAD, que é o ensino à distância. Hoje já estou de cabelo em pé, os que me restam, porque 40% do currículo pode ser à distância. E isso me preocupa demais, porque não me parece que seja o caminho. Eu acho que o caminho é o curso presencial. Então, aqui nós temos um problema macro,
Quer dizer, quando eu fiz faculdade de Direito, em 1987, nós tínhamos 3 faculdades. Hoje, na região metropolitana, na última conta, eram 33, só na região metropolitana, fora o restante do estado. Tem faculdades ótimas, mas tem faculdade funcionando em sala de cinema à noite. E todos nós sabemos disso. Então, isso aqui tem que sofrer uma fiscalização forte por parte do órgão competente, que é o Conselho Federal. Na tua pergunta, nós temos na nossa chapa inúmeros professores, que não são só professores, mas são professores, advogados e etc., estão contemplados dentro da chapa. Então, a chapa caminha bem nesse sentido aí. Maravilha. E já pegando esse gancho, Marlos, falando que, felizmente, nós aqui da Inspirar, apesar de ser uma faculdade nova, nós estamos muito tranquilos nesse sentido, com bons índices de aprovação no exame de ordem. O exame 37, tivemos o privilégio de ser a faculdade privada com maior índice de aprovação no estado do Paraná, mas isso, por si só, não é garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho, a gente sabe. E nessa perspectiva de advocacia, início de carreira, os egressos da faculdade, esse início de caminhada, quais são as propostas ou como que a gestão Marlos Arnes de Oliveira, a gestão OAB Democrática vai trabalhar para auxiliar esses advogados recém-formados? E até deixar claro a minha alegria de estar aqui na Faculdade Inspirar, né, que teve esse índice de aprovação tão grande, e assim são inúmeras faculdades novas que têm feito um excelente trabalho. Mas nós não podemos deixar de verificar que é muito grande o número de faculdades, e evidentemente não me refiro aqui à casa que também está me acolhendo. Sabemos bem, fique tranquilo, mas sabemos. E que tem uma pessoa tão... além de você, a Jéssica, que é professora aqui na casa, enfim, tanta gente boa, né? Advocacia iniciante. Veja, nós temos lá nos nossos eixos, nos nossos pilares da proposta, inúmeras propostas para advocacia iniciante, mas o que é o principal? O principal é o acolhimento. Eu tenho conversado muito com os jovens advogados e não é uma questão de o que fazer, como fazer, mas é muito mais uma questão de você se sentir em casa na OAB. E há um distanciamento da OAB, tanto do advogado jovem, quanto do advogado com 10 anos, quanto com o advogado experiente. Na cabeça dos advogados, a OAB ou é um boleto que eu consigo pagar, ou é um boleto que eu não consigo pagar. Não vai muito além disso. Então, acho que aqui tem um acolhimento que é preciso ser feito para esse jovem advogado. Na nossa avaliação, o que a gente pode fazer de concreto para esse jovem advogado? Nós não aprendemos na faculdade, depois até você me diga se aqui na Inspirar tem essas cadeiras, mas eu não conheço, gestão administrativa e gestão financeira do escritório. Quer dizer, eu nunca aprendi, com quem eu converso também não se aprende, e isso não está no currículo do curso de Direito. Mas o fato é que a maior parte de quem fica ativo na OAB está no início de carreira ali numa carreira solo. E aí, como é que eu tiro meu alvará? Como é que eu emito uma nota fiscal? Como é que eu crio um CNPJ? Quanto que eu preciso receber para poder pagar minhas contas? Como que eu faço networking para captar clientes? Como que eu uso o marketing jurídico para essa capacitação para captar clientes? Então, nós pretendemos abrir não só fazer os cursos da Escola Superior da Advocacia também nessa área, como abrir um canal de diálogo
com a advocacia. Fizemos uma consulta ao Sebrae e o Sebrae tem uma proposta de auxílio. Não é o Sebrae que vai fazer, mas que nós podemos fazer para os advogados jovens uma proposta semelhante de auxiliarmos os jovens advogados de início de carreira a essa gestão administrativa e financeira do escritório para um tira-dúvidas. Também é importante para o jovem advogado saber que a Escola Superior da Advocacia terá todos os seus cursos na nossa gestão inclusos na anuidade e também as taxas da OAB estarão todas inclusas na anuidade. Significa dizer, você não vai precisar ter um cashback para gastar de novo na OAB ou vai precisar pagar por uma segunda via de carteirinha. Pagou a tua anuidade, tudo que a OAB presta de serviços estará incluso na tua anuidade. Muitos jovens advogados me perguntaram do programa Corrida Legal, que gostam do programa. Eu, inclusive, sou corredor, talvez por isso que me perguntem. A gente vai manter, quer ampliar. Falei já com o Eduardo Pimentel, que é o prefeito eleito de Curitiba, para a gente fazer uma corrida da OAB, oficial da OAB, aqui em Curitiba, em Apucarana, o pessoal tem o mesmo projeto lá também, a gente tem uma chapa em Apucarana, o Juliano é o nosso candidato lá e também já falou com o prefeito próximo para tentar fazer alguma coisa parecida. Então tem muita coisa legal aí para os jovens advogados que vai acontecer na próxima gestão. Que legal, Marlos, muito bacana. Já encaminhando agora para o final, Marlos, última pergunta minha, antes da gente encerrar. Novas tecnologias, né? A gente vê aí avanço de inteligência artificial, avanços tecnológicos que revolucionam tanto o judiciário já aplicando inteligência artificial em alguns setores. Qual que é a tua perspectiva? Qual que é a perspectiva da chapa de, por um lado, modernizar, atualizar a OAB, utilizar isso em favor da instituição e, por outro lado, também capacitar os advogados que não foram forjados ou não têm essa habitualidade de trabalho com tecnologias avançadas, inteligência artificial, enfim. De novo, são dois pontos, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né? Se a gente pegar as passagens aéreas aí, vamos encontrar uma enormidade de sites que oferecem serviços jurídicos, utilizando uma inteligência artificial, se eu posso assim dizer, para fazer as petições e etc. Então, a primeira coisa, até ontem, nas nossas andanças, alguém me cobrou. Precisa haver uma fiscalização efetiva da ordem. Eu recebi um projeto de uma pessoa que compõe hoje uma comissão de fiscalização da OAB, e ela me relatou que não teve esse projeto aprovado, que não conseguiu avançar e que, segundo ela, a comissão de fiscalização atuou muito pouco. Eu não posso dizer que verifiquei isso durante os 3 anos, mas o projeto dela é muito bacana, muito legal. E eu disse a ela, a gente vai trabalhar nesse projeto de fiscalização, porque é interessante, precisa haver uma fiscalização. É um papel primordial da OAB. Se fala pouco isso na eleição, né? Porque acaba que pode até tirar voto, você dizer que vai fiscalizar. Mas se você pensar, por exemplo, que tem sites oferecendo essas ações totalmente robotizadas, isso é absolutamente ilegal. Precisa verificar e fiscalizar. O nosso site da OAB, ele é absolutamente arcaico e ultrapassado, além de feio, né? Quer dizer, você entra lá, você não sabe como se movimentar dentro daquele site. Isso não é uma dificuldade minha, que tenho 54 anos, mas é uma dificuldade de todo mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pôr o aplicativo da OAB, é a coisa mais fácil. Põe um aplicativo e esse aplicativo vai possibilitar uma comunicação direta do advogado com a ordem. Por exemplo, prerrogativas. Você tem hoje numa audiência a tua prerrogativa violada, você liga na OAB, você vai receber a seguinte resposta: faça um protocolo. E esse protocolo, dali 90 dias, vai ter um despacho encaminhando para um relator, salvo se você for um advogado importante e famoso que o presidente vai lá no teu escritório. De resto, você vai demorar 90 dias, 6 meses para ter uma resposta da ordem. Está nas nossas redes ainda.
pessoal hoje relatando essa dificuldade com as prerrogativas. Se você tem um aplicativo, faz pelo aplicativo na mesma hora a reclamação, alguém já vai verificar, já vai te dar o atendimento. E nessa questão das prerrogativas, Calil, trago o meu compromisso pessoal como presidente, em sendo eleito, e seremos, de me envolver diretamente nessa questão das prerrogativas. Os conselheiros que foram convidados também estarão envolvidos na questão das prerrogativas, os que compõem a chapa, e a Maria Francisca, que é uma advogada combativa, guerreira, escolada, será a diretora de prerrogativas, e criaremos as diretorias regionais de prerrogativas, dando também autonomia para as subseções para que cumpram lá os desagravos na violação das prerrogativas. Mas estou dizendo isso porque você simplesmente acessa o aplicativo, como a gente está falando aqui de inteligência artificial, faz a tua reclamação e a OAB já entra em ação. Hoje você tem uma dificuldade enorme para fazer isso. Então não precisa fazer mágica nessa questão da inteligência artificial, mas colocar a inteligência artificial a nosso favor. Hoje a inteligência artificial está até no WhatsApp. Quem tem já a última versão do WhatsApp tem lá em cima a inteligência artificial trabalhando para você. Não é difícil fazer ela trabalhar para nós. O que nós temos que tomar cuidado é para ela não ocupar o nosso espaço. Então a OAB precisa ficar atenta para isso, como você disse, capacitar o advogado para ele usar a inteligência artificial em seu benefício e não perder o seu posto de trabalho para a inteligência artificial, que é um risco, né, que ocorre muito grande na área médica e na área jurídica, você ter uma perda de postos de trabalho para a inteligência artificial. Então, a OAB tem que trabalhar com isso, com esse novo tempo, com esse novo formato em que você... e aí não é exatamente inteligência artificial, mas você é acionado não mais por um e-mail, mas sim por um WhatsApp, e nos mais jovens você não é acionado nem pelo WhatsApp, mas é acionado pelo direct no Instagram. Então, você precisa estar pronto para atender esse desafio enquanto dirigente de ordem, né? Muito bom, Marlos. Vejo que o nosso tempo já está avançado. Eu queria conversar contigo sobre muitos outros temas, né? Advocacia dativa, prerrogativa, você já mencionou, a própria escola de advocacia, mas como a gente se comprometeu, Marlos, eu vou deixar agora para você fazer o encerramento como você quiser. É um tempo para me convença, né? Convença-nos, a mim e aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha, a votar Marlos Arnes Oliveira, votar OAB Democrática. 22. 22. Calil, eu achei que 40 minutos ia ser bastante tempo. No fim... mas vencemos as perguntas dos professores, né? Vencemos os professores, vencemos a pauta. Isso. Só faltando a minha de dativos, mas passou. Dativos é importante, Dativos tiveram um aumento de 15% aí agora, a seccional e o atual candidato da seccional comemoraram muito, e eu disse que não tem motivo nenhum para comemoração, que sempre é bom 15% de aumento, mas quem ganha R$200 para trabalhar num processo 8 anos mudou para R$225, quando na verdade a inflação no período de 19 para cá, que foi a última atualização dos dativos, foi de 37%. Então, a inflação de 37%, os serviços da OAB aumentados em quase 30%, e a gente comemora os 15%. Então, está tudo errado na lógica da 11 de agosto, porque, de novo, tiveram todos esses anos de 2019 para cá para conseguir um aumento, conseguem no período eleitoral e comemoram até com o vídeo do governador tirando uma casquinha em cima da advocacia dativa. É preciso pressionar o governador, e isso eu vou fazer em janeiro de 25. Vou sentar na frente do governador, na frente do presidente da Assembleia, e vou exigir que a tabela dos dativos seja reajustada pelo menos com os 37% da inflação do período. Falta pulso aí para a OAB, faltou pulso para a OAB nesse período. Ficaram bravos comigo, o candidato da situação no debate ficou bravo que eu falei isso, mas é um fato verdadeiro, não tem como negar. Me despeço? Por favor, da forma como você... Não faltou nem dativo agora. Não faltou, fechamos toda a pauta. Pessoal, agradecer especialmente quem nos acompanhou até aqui, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que você estiver ouvindo aí o nosso podcast.
E agradecer demais ao professor Calil, à Faculdade Inspirar, por esse espaço valioso de 40 minutos. Deixar o registro de que a OAB Democrática 22 é a verdadeira oposição, é uma oposição viável, preparada e qualificada para gerir os destinos da OAB. Se você acha, como a maior parte dos advogados do Estado do Paraná acha que é necessária uma mudança, a mudança com responsabilidade, a mudança de quem está preparado para gerir a OAB é a mudança da OAB Democrática 22. Então, no dia 22 de novembro, vote 22. Conto com o teu apoio, com o teu voto, inclusive com o teu, Calil, e com de todo mundo que está nos ouvindo. Grande abraço. Muito obrigado, Marlos. Obrigado pelo convite, pelo aceite, obrigado pela tua presença. E pessoal que nos acompanha e nos assiste, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. E continue nos acompanhando, vamos ouvir os outros candidatos. Continuamos acompanhando as eleições da OAB Paraná 2024. Marlos, obrigado, sucesso. Obrigado.